gostaria que você fechasse os teus olhos, falasse com Deus agora. Peça para que o Senhor fale com você. Peça para que o teu entendimento, o nosso entendimento agora se abra para aquilo que nós vamos ouvir, para aquilo que nós vamos receber, e que esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu vou compartilhar com a igreja agora, possa de alguma forma vir fazer diferença na tua vida, neste ano de 2024 e nos anos que o Senhor há de acrescentar. Amém, irmãos? Que não seja só mais uma mensagem, que não seja só mais uma palavra, que não seja mais um culto apenas, mas que seja realmente um divisor de águas, um diferencial na vida de cada um de nós. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar. Senhor, trouxeste ao meu coração uma palavra para ministrar à Tua igreja. Eu quero ser apenas um canal, ó Deus, um instrumento através de quem o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós, os Teus filhos, ó Deus, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão à distância. Senhor, que o Teu Espírito nos alcance agora, abra o nosso entendimento, nos dê compreensão, Senhor, acerca daquilo que vai ser tratado, ó Deus, e não queremos apenas compreender, mas queremos, sobretudo, viver a Tua vontade. Capacita-nos, Senhor, para vivermos os Teus planos, os Teus projetos, ó Deus, segundo a direção que o Teu Espírito Santo tem para cada um de nós, os Teus filhos. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos se assentam. Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31. Deuteronômio, capítulo de número 31, nós vamos ler dos versículos 9 ao 13. Conforme os irmãos já sabem, a igreja já tem conhecimento, nós estamos dentro de uma campanha, né? Campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. É uma campanha onde nós, na Igreja Quadrangular, temos o hábito de fazermos isso, né, todos os anos. No início do ano, né, nós separamos um tempo para colocarmos diante de Deus aquilo que o nosso coração almeja, aquilo que o nosso coração deseja para o ano que está se iniciando. Sempre lembrando, né, que quando nós falamos aquilo que o nosso coração deseja, certamente nós estamos falando com algo alinhado com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Por isso o pastor sempre orienta os irmãos, antes de você preencher o teu projeto de vida, fale com Deus, ore a Deus, não tenha pressa, até que Deus coloque no teu coração realmente aquilo que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, no ano que se inicia. Hoje é a quinta noite da campanha. Nós já ouvimos palavras maravilhosas, já ouvimos palavras abençoadoras nesses dias, e com certeza hoje não será diferente. Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 9. Eu gostaria que alguém falasse aí com o Fabiano, com alguém, para dar uma olhada, me parece que é o ar que deve estar com algum problema. Verifica aí, por favor. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filho de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão a possuir. Amém? Muito bem, volte a sua atenção aqui para o altar. Nós lemos aqui um texto, pequeno trecho, do livro de
Deuteronômio. Deuteronômio, ele é a repetição das leis que o Senhor deu a Moisés, para que ele passasse aos filhos de Israel, quando saíram do Egito e caminhavam em direção a Canaã, a terra da promessa. Mas por que esta repetição? Esta repetição se faz necessária porque agora era uma nova geração que se levantara e que havia de entrar e possuir a terra. A primeira geração, aqueles que saíram do Egito, que tinham a promessa de entrar na terra, por incredulidade, eles pereceram no deserto. Eles receberam a lei, eles receberam a promessa, eles receberam as ordenanças, mas os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem disso. Por incredulidade, por deixar de crer que o Deus que havia tirado eles do Egito, das mãos de Faraó, o Deus que havia permitido, ou feito com que eles passassem pelo Mar Vermelho a pés enxutos, o Deus que estava com eles no deserto, à noite numa coluna de fogo, durante o dia numa nuvem, o Deus que os guiava, eles não acreditaram que esse Deus era poderoso o suficiente para levá-los a possuir a terra que Deus havia prometido. Então, por conta de incredulidade, aquela primeira geração precisou peregrinar 40 anos pelo deserto, e ali pereceram todos, morreram todos, à exceção de Josué e Calebe, conforme todos nós sabemos. E agora esta nova geração já estava prestes a atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. E o Senhor chama Moisés, para que Moisés repita para aquela geração as leis, e aquilo que eles deveriam guardar ao possuir a terra. Mas o que é maravilhoso neste texto, irmãos, o que chama a atenção, é que Deus aqui não está preocupado apenas que aquela geração que vai entrar na terra tenha conhecimento da sua vontade, que temam o seu nome e obedeçam os seus preceitos, mas ele estabeleceu que, estando eles na terra de Canaã, a cada 7 anos, por ocasião da festa dos tabernáculos, eles deveriam se reunir no lugar determinado por Deus, e ali então os levitas responsáveis pela casa do Senhor, e pela guarda e compartilhamento da palavra de Deus, esses deveriam ler a todos os filhos de Israel a lei, repetir a leitura a cada 7 anos. Para quê, irmãos? Para que as novas gerações pudessem também ter conhecimento da vontade do Senhor. É isso que fica claro quando nós lemos esse texto, do versículo 9 ao versículo 13. Moisés ordena que a cada 7 anos, por ocasião da festa dos tabernáculos, todo o povo se ajuntasse para ouvir a leitura da lei, para que aprendessem, temessem ao Senhor e tivessem o cuidado de fazer conforme a tudo o que estava escrito. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos diante da palavra de Deus e estamos aprendendo da palavra de Deus, como nós estamos aqui nesta noite, como nós estamos a cada vez que nós nos colocamos à disposição da palavra, nós estamos aprendendo para conhecer a vontade de Deus, para temer ao Senhor e para obedecer ao Senhor. É aquilo que diz o texto sagrado. Moisés ordena que a cada 7 anos, por ocasião da festa dos tabernáculos, todo o povo se ajuntasse para ouvir a leitura da lei, para que aprendessem, para que temessem ao Senhor e tivessem o cuidado de fazer conforme a tudo quanto estava escrito. Isso significa dizer o quê? Aquilo que o pastor tem ensinado sempre. Nós precisamos ouvir, precisamos aprender, e depois nós precisamos praticar, nós precisamos viver. Amém, igreja? Senão não faz sentido, Aliás, ao contrário disso. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós cometemos uma falha por ignorância, e entenda aqui a palavra ignorância, falta de conhecimento, quando nós erramos em alguma coisa porque nós não conhecemos, nós vamos pagar, tem o ônus, tem o custo daquele erro que nós cometemos, mas nós temos como justificar, e certamente este preço, esse custo, ele será de alguma forma amenizado.
Pior é, né, mais grave é, quando nós conhecemos, né, e por displicência, por descuido, né, por irreverência, nós cometemos ainda os erros e não guardamos e não obedecemos a palavra de Deus. Então, irmãos, servir a Deus, né, eu sei que nós temos irmãos aqui de longo tempo de caminhada, né, e outros que estão aqui conosco já há algum tempo, e outros que estão começando. Servir a Deus, não há nada mais precioso, não há nada mais glorioso, sabe? Não há nada que traga maior contentamento, maior prazer para a nossa alma, para o nosso espírito, mais do que servir a Deus. Não existe, né? Se alguém fala, não, eu conheço alguma coisa, não é verdade. Isso é vaidade, isso vai passar. O que nós conhecemos vai nos acompanhar para a eternidade. Amém, irmãos? O que eu e você conhecemos, o que eu e você experimentamos, vai nos acompanhar para a eternidade. Então, nada se compara com o gozo, com a alegria, com o prazer, o contentamento de se servir a Deus. Mas também nós temos que entender que servir a Deus é algo de grande responsabilidade. Amém, irmãos? De grande responsabilidade. Eu sei que eu estou falando com uma igreja consciente, com irmãos que conhecem a palavra, que obedecem, que estão dispostos a obedecer, mas é sempre bom um deuteronômio, é sempre bom uma repetição. Amém, irmãos? Nunca é demais nós repetirmos, e eu não estou falando isso para a igreja, o Espírito Santo está falando para nós, para mim e para você. Amém? Então Deus tem algo para nós nesta noite, que não é apenas para nós ouvirmos, que não é apenas para nós conhecermos, mas é para ouvirmos, conhecermos, temermos ao Senhor e vivermos aquilo que o Senhor quer para nós. Amém? A campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, ela nos remete a projetos, a sonhos, conforme o pastor já disse, e os irmãos todos sabem, coisas que estão dentro do nosso coração e que certamente, pelo menos dentro do nosso desejo, nos leva para frente, nos leva a progredir, nos leva a prosperar. Ninguém faz um projeto de vida para andar para trás. Amém, irmãos? Até porque para andar para trás não precisa nem planejar. É só não planejar que já anda para trás. Amém, irmãos? Para andar para frente, para crescer, para progredir, para melhorar, nós precisamos planejar e planejar bem. Então, o projeto de vida, ele tem, em si, já esse entendimento de eu desejo um ano de sucesso para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a igreja, para você. Você também deseja um ano de sucesso para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, enfim. E o Senhor me trouxe ao coração para eu falar de um assunto que não é novidade, e mesmo a mensagem que eu vou pregar já foi pregada aqui outras vezes, de forma que tem irmãos que certamente vão ouvir aqui novamente esta palavra, outros vão ouvir pela primeira vez, mas que fala a respeito de prosperidade. Prosperidade. O tema da nossa mensagem hoje é 5 princípios para a prosperidade. Eu pergunto aqui, antes de iniciar essa palavra, tem alguém aqui que não quer prosperar esse ano? Se tiver alguém que não quer prosperar, você levante a mão, depois no fim do culto você vem aqui, eu quero orar por você, porque você não está normal. Não existe isso, não existe. Todos nós queremos progredir, todos nós queremos prosperar. Agora, a prosperidade, para nós crentes em Jesus, tem princípios bíblicos, tem princípios divinos, que devem ser conhecidos e obedecidos. A primeira coisa aqui, que eu gosto sempre de fazer, é trazer o conceito, a definição de prosperidade. O que é prosperidade? É a condição de constante desenvolvimento e progresso em qualquer área da vida humana. Isso é prosperidade. Condição de constante desenvolvimento e progresso em qualquer área da vida humana. Ou seja, eu tenho que olhar para a minha vida e ver que eu estou me desenvolvendo, que eu estou progredindo como ser humano, como marido que sou, como pai que sou, como pastor que sou, como cidadão que sou, enfim, eu tenho que olhar para mim, fazer uma análise, eu estou melhorando, eu estou progredindo, isso significa então que eu estou prosperando, amém, igreja? Não confundir
prosperidade com riqueza. Nós estamos falando aqui de 5 princípios ou vamos falar de 5 princípios para a prosperidade. Não estamos falando aqui 5 princípios para se enriquecer. Não é 5 princípios para a riqueza, até porque para enriquecer não se exige princípios. Para enriquecer não se exige princípios. Há muitos enriquecendo sem princípio algum, sem ética alguma, sem nenhuma moral. Prosperidade está em um nível mais elevado e obedece a princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Então, nós temos que entender o que é prosperidade e o que é riqueza. Até porque, conforme dito, para enriquecer não precisa de princípios, não. Tem muita gente se enriquecendo e tem muita gente rica já que se enriqueceu sem nenhum princípio, sem nenhuma ética, sem nenhuma moral, cometendo atos ilícitos, defraudando, tirando, mentindo, roubando, enfim, quantas coisas nós vemos as pessoas fazer, ou pelo menos sabemos, que fazem, sempre com o propósito de enriquecer. Não é disso que nós estamos falando de prosperidade. Talvez alguém pergunte, pastor, mas a prosperidade não nos leva à riqueza? Pode até ser que sim. Se for este o plano de Deus, se for esta a vontade de Deus, amém, irmãos? Se for esta a vontade de Deus, alguns podem até enriquecer, porque Deus é Deus, mas não é todos que vão enriquecer. Mas quem obedecer aquilo que vai ser dito nesta noite, que vai ser pregado nesta noite, pode ter certeza que todos irão prosperar. Amém, irmãos? Nem todos os que irão prosperar irão enriquecer. Mas você pode ter certeza que só o enriquecer não faz de ninguém próspero. Tem que sabermos o que é uma coisa e o que é outra. Eu escrevi aqui o seguinte: o que apenas enriquece, ao morrer deixa uma herança. O que prospera, ao morrer deixa um legado, deixa um exemplo de vida. Amém, irmãos? O que enriquece, se ele simplesmente enriquece fora de princípios, porque aquilo que já foi dito, você pode, qualquer um de nós podemos, se for vontade de Deus, enriquecer dentro de um princípio, ou dos princípios do Senhor. Se enriquecer, pode deixar herança e legado. Mas aquele que se enriquece sem princípios, ele pode até deixar herança, mas ele não vai deixar o legado, ele não vai deixar um exemplo para os seus filhos, para a sua posteridade, para a sua geração, para aqueles que estão diante de nós. E olha, irmãos, eu posso lhe garantir, sem medo de errar, o legado vale muito mais do que a herança. O exemplo que você dá para a tua casa, o exemplo que você dá para os teus filhos, o exemplo que você dá para as pessoas que estão ao teu redor, que estão ao teu lado, vale mais do que muito dinheiro. Você pode ter certeza disso. Amém? Então, enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, que somos aqui, que nós possamos ter no coração esse desejo: Senhor, me ensina a viver de tal forma que eu possa deixar um legado para a minha geração, para a minha descendência, para a minha posteridade. Que os meus filhos, que os meus netos, que as pessoas que conviveram comigo, que caminharam comigo, que andaram comigo, mesmo depois da minha morte, possam ter em mim um exemplo de vida. Tem pessoas que têm muito dinheiro, preste atenção, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas elas têm vergonha de falar a origem daquele dinheiro, tem vergonha de falar de onde veio aquele dinheiro. Então isso não vale a pena. Mas nós estamos aqui, irmãos, na direção do Espírito Santo para falarmos de princípios de prosperidade. Você quer ouvir? Senão nós já encerramos a mensagem agora. Falar, pastor, isso aí não interessa para mim não. Eu tenho certeza que interessa para todos nós. Amém, irmãos? Somos homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, que queremos viver os princípios estabelecidos. Lemos o Salmo de número 119, no último versículo daquele texto que lemos, diz que a nossa alma, o nosso coração está inclinado a obedecer aos estatutos do Senhor para sempre, até ao fim. Amém? É disso que nós vamos aprender nesta noite.
Qual é o primeiro princípio para a prosperidade? Ou seja, são princípios que, vividos, que obedecidos, nos levam a essa condição que nós falamos aqui, a uma condição de desenvolvimento e progresso em todas as áreas da nossa vida. Qual é o primeiro princípio que nos leva a crescermos, a melhorarmos, a nos desenvolvermos enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto crentes em Jesus? Você que é casado enquanto marido, enquanto pai, você que é mulher casada enquanto esposa, enquanto mãe, o que é que nós, vivendo, pode nos levar a esta condição? O primeiro princípio que nós encontramos dentro da palavra de Deus é ter excelência naquilo que faz. Amém, irmãos? Você quer caminhar bem? Tenha excelência naquilo que você faz. E não importa o que é que você faz, não importa qual seja o teu trabalho, não importa qual seja a tua profissão, não importa se você trabalha numa empresa, qual seja a tua função, não importa na igreja qual é a tua função, se você tem uma função, mas o primeiro princípio para nós caminharmos em rumo à prosperidade é ter excelência naquilo que nós fazemos. Fazer e fazer de forma bem feita. Amém, irmãos? Fazer e fazer de forma que as pessoas possam olhar e admirar e gostar daquilo que você está fazendo. Infelizmente, irmãos, a grande verdade é que nós estamos vivendo um tempo em que grande parte das pessoas estão fazendo tudo a meia boca, de qualquer jeito, sabe, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma responsabilidade, sem olhar para aquele que está do outro lado para receber aquilo que você está fazendo, muitas vezes causando prejuízo para as pessoas, dissabores, coisas terríveis que têm acontecido no mundo de uma forma geral, por conta de pessoas que fazem o que fazem sem comprometimento, sem excelência. Então faça o que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, mas faça da melhor forma possível. Amém, igreja? Faça. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, nos fala disso. Nós vamos ler aqui esta versão, na linguagem de hoje, para que seja mais fácil de nós compreendermos. Provérbios 22, 29 diz assim: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Amém, irmãos? Aquele que faz bem o seu trabalho, aquele que faz com excelência, ele é melhor que a maioria. Irmãos, quando eu li esse versículo, me deu uma tristeza tão grande. A gente deveria ler a palavra e ficar feliz, Mas aqui me deu uma tristeza. Por quê, irmãos? Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que faz bem é melhor que a maioria. Significa que a maioria está fazendo o pior, quando a gente gostaria que a maioria estivesse fazendo o melhor. Sim ou não? Poxa, que a maioria estivesse fazendo as coisas com excelência, que a maioria estivesse fazendo as coisas realmente de tal forma que pudesse ser agradável. Mas não é o que o texto diz. O texto fala exatamente o contrário. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Ou seja, as pessoas que fazem com excelência aquilo que faz, merece estar em lugar elevado, e certamente dentro da sua condição, e daquilo que Deus tem para ela, ela vai crescer. Pode ter certeza disso, pode ter certeza absoluta. Nós temos um exemplo dentro da palavra de Deus, que é José, filho de Jacó. Os irmãos que conhecem a palavra, conhecem a história de José, sabem pelos caminhos que José passou, e que não foram fáceis, por onde ele passou, mas por onde ele passou, ele fez com excelência, e por conta disso chegou a ser governador do Egito. Aquele que faz bem o seu trabalho merece estar na companhia de reis. Deus pode nos levar, Deus pode te levar a lugares altos que você nunca pensou. Irmãos, um outro exemplo dentro da palavra de Deus, que eu e você conhecemos tão bem,
é a história de Davi. Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas, que para o seu tempo, né, era uma profissão de pouca relevância, de pouca importância. Mas quando o Senhor mandou Samuel na casa de Jessé, porque o Senhor disse, lá da casa de Jessé eu tenho provido de um rei para o meu povo, alguém segundo o meu coração. Todos os filhos de Jessé que passaram antes de Davi, até porque Davi caiu no esquecimento do próprio pai, quando passaram todos, Samuel falou, escuta, não tem mais ninguém? E aí o pai disse, tem um menor que está lá no pasto, né, cuidando das ovelhas. Falei, então chama ele, porque desde o primeiro que passou, o Senhor chamou a atenção de Samuel, falou, Samuel, não é esse, você olha para a aparência, eu olho para o coração. Deus via a excelência do que Davi fazia lá no pasto, amém, irmãos? Lá no pasto, né? Deus não estava vendo Davi lá no trono, não, primeiro Deus estava vendo Davi no pasto, nas coisas menores, viu? Se você tem isso no teu coração, tem como desejo, enfim, não é? Receber esta graça da parte de Deus, primeiramente saiba que os olhos do Senhor te sondam lá no pasto, saiba que os olhos do Senhor te sondam lá na casa de Potifar, sabe que os olhos do Senhor te sondam lá na cadeia. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando, amém? Os irmãos estão entendendo, são nas coisas menores, que nós fazemos com excelência, que os olhos do Senhor estão sobre nós, e que nos leva à companhia de reis. Primeiro princípio, tudo o que você fizer, né, ter excelência naquilo que faz. O segundo princípio, muito bom, o segundo princípio para a prosperidade é ter um bom nome e ser estimado. Ter um bom nome e ser estimado, irmãos. Sabe, um bom nome, ele abre portas. Ser estimado pelas pessoas abre portas, mesmo quando de repente te faltam os recursos. Veja bem o que diz a palavra do Senhor a respeito disso. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Provérbios 22, 1. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Vamos lá? O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Amém? Não é o pastor João que falou isso aí, é a palavra de Deus. Palavra de Deus, não é? Ter um bom nome, né? Como é que anda o teu nome, irmãos? Como é que anda o teu nome aí na sociedade? Como é que anda o teu nome no meio onde você faz negócios? Como é que anda o teu nome aí entre as pessoas que te conhecem? Qual é a estima que as pessoas têm em relação à tua pessoa? O texto é claro, o bom nome vale mais do que muita riqueza, e ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Amém? O bom nome. Que você tenha, meu querido irmão e irmã, que nós tenhamos este bom nome. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos dando o exemplo, num determinado momento do seu ministério, ele reuniu os seus discípulos e ele perguntou, escuta, o que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas falam a meu respeito? Jesus queria saber o que as pessoas pensavam dele. Algumas pessoas que eu conheço, elas dizem, eu não quero nem saber o que as pessoas estão pensando. Eu quero saber sim, eu preciso saber. Preciso saber porque de repente, mesmo de repente, de forma inconsciente, eu posso estar fazendo alguma bobagem, posso estar fazendo algum erro, e eu preciso ser despertado para isso. Não que sejam as pessoas, que vai nos trazer o galardão, a recompensa. Não fazemos nada e não devemos fazer para ser aplaudido, e especialmente quando nós fazemos as coisas de Deus. Amém, irmãos? Quando nós fazemos a obra do Senhor, devemos fazer com excelência, mas não para ser aplaudido pelos homens. A nossa recompensa na obra de Deus, ela vem do Senhor.
Mas o bom nome nós precisamos ter. O bom nome nós precisamos ter. Eu preciso ter um bom nome, né, enquanto cidadão, né, que honra os seus compromissos. Eu preciso ter um bom nome enquanto marido, eu preciso ter um bom nome enquanto pai, eu preciso ter um bom nome enquanto pastor. Amém, igreja? Eu preciso ter. Eu sou humano tanto quanto você, mas o Senhor me colocou numa posição que eu preciso ter um bom nome enquanto pastor, porque senão não faz sentido eu estar aqui na frente ensinando, senão não faz sentido eu estar aqui na frente pregando. E tem pessoas que não estão nem aí, não querem nem saber o que as pessoas pensam. Não, está errado, está errado. Se você deseja crescer, se você deseja prosperar, se você deseja se desenvolver, progredir em todas as áreas da tua vida, o primeiro, tenha excelência naquilo que faz, tenha um bom nome e seja estimado pelas pessoas. Nem todos vão gostar de você, pode ter certeza absoluta disso. Porque o próprio Jesus, que era santo e perfeito, que jamais cometeu um erro, que jamais fez mal a quem quer que seja, grande parte das pessoas não gostavam dele, né? Então, não venhamos a nos iludir com isso, né? Que as pessoas todas têm que nos amar e nos querer bem, não é isso que nós estamos falando, mas nós precisamos entender se somos ou não estimados, se temos ou não um bom nome. Amém? Vamos lá. Terceiro princípio bíblico, terceiro princípio divino para aquele que quer progredir, para aquele que quer prosperar. Buscar orientação para o que se pretende fazer. Isso aqui é muito interessante, né? Buscar orientação para o que se pretende fazer. Eu conheço muitas pessoas que têm habilidade em várias áreas, pessoas que sabem fazer muitas coisas e fazem com excelência e fazem bem feito, né? Eu, particularmente, não tenho essa habilidade em muitas coisas, e sei que nenhum de nós temos habilidade em todas as coisas. Amém, irmãos? Você pode até ser muito bom em algumas coisas, mas você não tem condições de ser bom em tudo, né? Nós não conseguimos ser bom em tudo. Algumas coisas nós fazemos com excelência, mas nem tudo nós conseguimos fazer. Porém, se nós temos algo para fazer e não sabemos fazer, e não conseguimos fazer com excelência, nós temos que buscar orientação, nós temos que buscar conselho, né? Nós temos que buscar com alguém que conhece, que saiba, para que a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito. Ou, se você não tiver habilidade de fato para fazer aquilo, contrata alguém que faz com excelência, para que realmente você possa fazer, né? Se ao mesmo tempo nós conhecemos pessoas que têm várias habilidades e que fazem as coisas com excelência, nós conhecemos muitas pessoas que querem fazer muita coisa, mas não faz nada bem feito, né? É o chamado pato. Você já ouviu falar do pato, a história do pato? O pato é aquele que anda, mas não anda muito bem, ele anda tudo meio torto, né? Ele corre, mas não corre também grande coisa, ele voa, mas voa rasante, ele nada, mas ele nada só na superfície, né? Ele faz de tudo, mas não faz nada bem feito, né? Se você pegar, por exemplo, o peixe, aquilo que ele faz com excelência. Amém, irmãos? Né? Se você pegar uma águia, aquilo que ela faz com excelência. Ah, mas o pato também voa, mas vê se ele voa como uma águia, vê se ele nada como um peixe. Então, preste atenção, né? Chega, pelo amor de Deus, irmão, chega de gambiarra. Amém? Faça as coisas bem feitas. Se você não souber, procure alguém que vai te orientar para você fazer, e se você não souber, que essa pessoa possa fazer para você. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental. Vamos ver o que diz a palavra em Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso, né? E o que é muito importante nisso, irmãos, quando você precisar de algo e se aconselhar e buscar direção e orientação, né, sempre que possível, busque um especialista. Amém, irmãos? Não vai buscar alguém que saiba menos que você, porque aí você vai achar que você já sabe tudo,
Busque um especialista, alguém que sabe falar com propriedade, com capacidade, com entendimento, com base, com conhecimento, aquilo que está fazendo. Pastor, mas para que isso? Para que você seja próspero, para que você seja abençoado, para que você seja bem-sucedido, para que você chegue no final deste ano de 2024 e fale, poxa, cresci, melhorei, progredi. Amém, igreja? São ensinamentos práticos, que o pastor não tirou da cabeça dele para trazer aqui para você nesta noite. São fundamentos da palavra de Deus que está aqui para todos nós vermos, e conforme o Senhor disse a Moisés, para conhecer, para temer e para obedecer. Amém? Este é o terceiro princípio da prosperidade, buscar orientação para aquilo que se pretende fazer. Por quê, irmãos? Porque se nós não atentarmos para este princípio, nós vamos falhar lá no primeiro. Se nós não soubermos fazer as coisas e não buscarmos direcionamento e conselho, nós não vamos fazer tudo com excelência. Amém? Então, uma coisa está ligada à outra, e nós precisamos ter esse entendimento e essa compreensão. Vamos lá ao quarto princípio que nos leva a uma vida de prosperidade. Isso aqui não é fácil, não, mas é importante. Aceitar ser corrigido. Aceitar ser corrigido. Tem pessoas que rejeitam a correção. Tem pessoas que não aceitam, que ninguém corrija. E a coisa é tão complicada, irmãos, que começa na casa, começa no lar. No lar já começa o problema, principalmente no relacionamento entre pais e filhos. O pai quer corrigir, a mãe quer corrigir, os filhos não aceitam, e aí se vai para a escola, porque lá a professora quer corrigir, a coordenadora, a diretora quer corrigir, não aceita ser corrigido, não aceita ser corrigido no trabalho, por um superior, por um encarregado, por um chefe, pelo patrão, não aceita ser corrigido na igreja, não aceita. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não aceitam ser corrigidas, e a impressão que dá, irmãos, é que este tempo que nós estamos vivendo, a correção, ela se tornou uma punição. As pessoas, quando são corrigidas, elas parecem que se sentem punidas, quando, na verdade, a correção não é uma punição. A correção, ela é uma proteção. Você tem que entender a correção como uma proteção. Eu estou sendo corrigido para que eu seja protegido, para que eu não venha andar no erro. Amém, irmãos? Para que eu possa fazer aí uma revisão da minha rota, do meu caminho. Afinal de contas, o GPS não serve para isso? Nós colocamos lá o GPS, você vai em algum lugar. Comigo acontece muito disso, irmãos. Comigo acontece muito. Eu estou indo para um lugar que eu não conheço bem, aí chega num determinado lugar, lá no GPS, na rotatória, pegue a terceira saída. Meu Deus do céu, até eu contar a terceira saída, eu já entrei na quarta, na quinta saída. Aí vem lá, revendo, é esse o termo? Recalculando a rota. Recalculando a rota. O que é esse recalculando a rota, irmãos? É corrigindo. Amém? Ou não é corrigindo? É corrigindo. Talvez e certamente tenha aqui muitos motoristas muito habilidosos que nunca erraram a rota, nunca precisaram ser corrigidos. Mas eu já fui e sou corrigido muitas vezes, recalculando a rota. Recalcular a rota no trânsito não é grande problema, nós temos que aprender a recalcular a rota na vida. Amém, irmãos? Recalcular a rota na vida, e para isso nós temos que aprender a ser corrigidos. E tenha isso no teu coração, viu? Correção nunca é punição. Correção, ela é proteção. Você imagine bem se o GPS não recalculasse a rota, não dissesse para você, você não entrou onde eu te falei, e deixasse você ir, onde é que ia parar? Então, aquilo é uma proteção, sim ou não? Amém, igreja? Os irmãos entendem o que o Senhor está falando conosco? É para o nosso bem, igreja. É para o nosso bem. Nós estamos aqui hoje numa aula, viu? Numa aula. Nesse início de 2024, para que a gente chegue no final de 2024 dizendo, Senhor, valeu a pena. Amém, irmãos? Valeu a pena, Senhor.
valeu a pena. Né? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor a respeito disso. Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Vamos ler junto esse versículo aí? Vamos lá? Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça. Pesado, né? É violento. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça. Vamos juntos. Mas quem aceita a repreensão é respeitado. Parece que não, mas é, né? Você pode ter certeza, irmãos, que dentro de uma empresa, na escola, em casa, na igreja, qualquer lugar é assim, né? Quando você trata, quando você lida com uma pessoa humilde, submissa, obediente, né? Poxa, aquela pessoa parece que não, mas ela se torna respeitada, né? Você passa a ter um sentimento diferente, um pensamento diferente, né? A pessoa aceita que você fale, ela entende, ela está entendendo que é para o seu próprio bem, né? A pessoa não se alvora contra você porque você foi corrigi-la, né? Então, aquele que aceita a repreensão, a correção, ele acaba sendo respeitado. As pessoas amam, as pessoas têm prazer, as pessoas, né, têm satisfação em estar ao lado de pessoas que aceitam ser corrigidas. Né? Você sabe disso tanto quanto eu, nós não precisamos ficar estendendo nesse assunto aí. Mas tem pessoas que são mandadas embora do trabalho, às vezes um trabalho que ela gosta, um trabalho que é necessário, que é importante para ela, né, para a família dela, para o sustento dela, porque ela não aceita ser corrigida. O chefe fala uma vez, a pessoa arrepia, fala a segunda vez, a pessoa arrepia de novo, na terceira ele não fala, manda lá para o RH, manda lá para o departamento pessoal. Não vai falar mais, não tem como falar. Não aceita? Amém, igreja? Mas vamos lá, para terminar. Falamos até agora de 4 princípios que nos leva a uma vida de prosperidade. Falamos a respeito de ter excelência naquilo que faz, ter um bom nome e ser estimado, buscar orientação para o que se pretende fazer, aceitar ser corrigido. E por último, um 5º princípio maravilhoso, é ser generoso, ter generosidade. Amém, irmãos? É muito importante, por quê? Porque a generosidade, ela é uma semeadura para nós. Um coração generoso é um coração semeador. Eu preciso, você precisa ser generoso, generosa com as pessoas. Agora, preste atenção, ser generoso, irmãos, não significa sair jogando dinheiro para todo mundo aí. Isso não é ser generoso. Quem faz isso é o Silvio Santos, porque ele tem muito dinheiro. Mas eu não tenho e você também não tem. Mas nem por isso pode nos deixar ou nos fazer não sermos generosos. A generosidade, ela está baseada na necessidade de alguém ou de uma causa, que está diante de nós e na condição que nós temos para abençoar aquela pessoa ou aquela causa. Amém, igreja? Isso é ser generoso. Você está diante de uma situação e, de acordo com a sua condição, você estende as mãos. Você não é aquele, conforme o pastor já disse, que sai jogando dinheiro por aí. Não é pródigo. Pródigo é o esbanjador. Pródigo é esbanjador. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, e aqui eu aproveito até para trazer mais um ensinamento, algumas pessoas, elas acham que o filho pródigo é o filho pródigo porque ele voltou para a casa do pai, por isso que ele é chamado de filho pródigo. Não é nada disso. Às vezes as pessoas usam essa compreensão quando alguém, de repente, volta para a igreja, ou volta para casa, ou volta para o trabalho. O filho pródigo voltou. Pródigo porque voltou. Não. Pródigo não é aquele que volta. Pródigo é o esbanjador, o gastador, aquele que não valoriza aquilo que tem. Amém, irmãos? Esse é pródigo. Nós não podemos ser pródigos, não podemos ser esbanjadores. Nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. No entanto, nós temos que valorizar com sabedoria. E na sabedoria está a generosidade,
porque a generosidade é uma semeadura, e nós só colhemos à medida daquilo que nós semeamos. Nós colhemos à medida do que nós plantamos. Amém, igreja? Então, preste muita atenção nisso, viu? E mesmo quando nós estamos falando de ser generoso com uma pessoa, ou ser generoso com uma causa, com uma instituição, procure saber bem quem você está ajudando e o que você está ajudando, viu? Porque especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, existem muitas instituições de fachada, fraudulentas, golpistas, que você acha que você está ajudando uma instituição, uma causa, e na verdade você está sendo roubado sem perceber. E por isso vai até uma orientação, Você não precisa fazer exatamente da forma como o pastor está falando, mas veio aqui na minha mente uma orientação. Você conhece muitas pessoas que você pode ajudar. Você conhece. Você conhece muitas instituições dentro da cidade que você pode ajudar. Você tem uma igreja que você conhece como o dinheiro é aplicado e administrado neste lugar, que você pode ajudar. Amém, igreja? Ah, pastor, mas então tem uma instituição lá, não sei de onde. Se você conhecer, se você realmente tiver conhecimento, certeza, convicção de que você está investindo o teu dinheiro para uma instituição séria, que atende às causas que ela se propôs, que ela trouxe até você, amém, não estou falando a respeito disso. Mas se nós entendemos que a generosidade é uma semeadura, nós temos também que entender que nós só temos uma colheita quando nós semeamos numa terra fértil. Amém, irmãos? Se você semear numa terra fértil, você tem colheita. Agora, se você semear em qualquer coisa, em qualquer lugar, não é porque você semeou que você vai colher. Você semeia e você colhe, se você semear com sabedoria numa terra fértil. Mas nós não podemos se eximir do compromisso, da responsabilidade de sermos generosos. Cada um dentro da sua condição, cada um dentro da sua possibilidade. Aqui a palavra de Deus não está nos ensinando, e eu não estou falando para ninguém fazer além daquilo que você realmente pode, daquilo que Deus coloca no teu coração. Mas tem um versículo aqui que vai fechar aquilo que eu estou tentando passar para você. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Algumas pessoas gastam com generosidade. E o que acontece, irmãos? Ficam cada vez mais ricas. Outras são... Tem um monte de termo para isso aqui, Um fala mesquinho, outro fala mão de vaca, outro fala não sei o quê, mão não sei das quantas, mão de samambaia, mão não sei de onde, Tem um monte de coisa. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Então não é o fato de você ser generoso que vai te deixar pobre. E não é o fato de você ser econômico que vai te tornar rico. Porque a bênção da prosperidade e da riqueza vem do Senhor. Amém, irmãos? É dele. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Eu aprendi, irmãos, desde cedo, que quando alguma coisa vem na tua mão, quando o Senhor lhe dá algo na tua mão, que você vai segurar, não segure com a mão aberta não, viu? Não segure com a mão aberta não, porque pode cair da tua mão e desperdiçar tudo. Então, ser mão aberta não é ser generoso. Quando o Senhor te der algo que vier à tua mão, não segure com a mão fechada demais também, porque pode escorrer pelo vão dos dedos. Quando o Senhor te der algo e colocar nas tuas mãos, segure dessa forma. Amém? Não está nem aberta demais e nem
fechada demais. É assim que tem que ser a nossa vida. Nem aberto demais e nem fechado demais. Coloque-se de pé. Guarde no teu coração. Procure aplicar, procure viver cada um desses itens, né? Peça a Deus sabedoria, graça, força, direção, e você verá que talvez você não fique rico, mas você ficará próspero. Talvez você não deixe uma grande herança, mas poderá deixar um grande legado. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Que o teu Espírito Santo, que nos fez conhecer a tua vontade, seja também o mesmo que nos ajude a vivermos a tua vontade. Nos ensina, Senhor, nos capacite com a capacidade que vem de ti, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós, os teus filhos, eu sei que o Senhor tem o melhor para a tua igreja. Ó Deus, os teus planos são planos de prosperidade, de paz, de bênçãos e não de mal. Ó Deus, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas nós aprendemos, Senhor, desde cedo que Tu és um Deus de princípios. Ó Deus, e nós queremos viver os Teus princípios para estarmos no centro do Teu querer e da Tua vontade. Não permita, meu Deus, que o inimigo venha roubar esta semente que foi plantada nesta noite, nesses corações, tanto, ó Deus, daqueles que estão aqui de forma presencial, quanto aqueles que estão nos seus lares, ó Deus, através desta live, que esta semente lançada possa de fato ter encontrado uma terra fértil, onde venha germinar, crescer e frutificar, ó Deus, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fica esta palavra para o teu coração, para a tua reflexão, em o nome de Jesus.